Nós podemos observar pela nossa vida que existem acontecimentos que são ordinários, ou seja, comuns, que acontecem e se repetem muitas vezes diariamente, muitas vezes semanalmente, mensalmente, enfim, mas constantemente acontecimentos, rotina. Por exemplo, escovar o dente é algo ordinário, algo comum, todos nós fazemos, espero, que todos nós façamos, pelo menos 3 vezes ao mínimo, com as minhas filhas eu tenho que brigar um pouquinho, mas eu espero que também escovem o seu dente regularmente. Mas temos a rotina do trabalho, que são eventos ordinários, são comuns, nós temos o dormir diariamente, enfim, esses são acontecimentos que fazem parte da nossa rotina. Mas existem acontecimentos na nossa vida que são extraordinários. O que isso quer dizer? Que não são comuns, não são toda hora que acontecem, são incomuns. E esses eventos extraordinários, eles acabam marcando a nossa vida, eles ficam na nossa memória de uma maneira diferente do que aqueles eventos comuns. Nós, às vezes, não esquecemos que a gente almoçou ontem, Mas, se é algo diferente, uma janta especial, você vai lembrar daquele momento que não é comum. Por exemplo, nós que somos, os que já são cristãos há mais tempo, já participaram do seu batismo, certamente você se lembra daquele momento. Ou aqueles que são casados, certamente se lembram o dia do seu casamento. Esses são eventos extraordinários na nossa vida. O dia do nascimento de um filho, ele é um evento extraordinário. O dia que você se formou, enfim, são eventos que marcam a nossa vida. Mas além de eventos extraordinários, existem pessoas que nós consideramos extraordinárias. Pessoas que fazem ou fizeram coisas incomuns, que marcaram uma geração, o seu tempo, marcaram a história por aquilo que elas fizeram e desempenharam. A Isabelle até tem um livro, que chama-se, até já virou filme, eu creio que a maioria de vocês conhece, que é O Orfanato da Senhorita Pellegrini para Crianças Peculiares. A mulher tem um orfanato para crianças especiais. Então lá no orfanato dela tem uma menina que voa, uma outra que tem uma boca atrás da nuca. São crianças bem diferentes, crianças extraordinárias. E no livro que nós estamos analisando, essa porção que nós nos encontramos do Evangelho de Mateus, que nós chamamos de prólogo, é a introdução do Evangelho de Mateus, ele está agora nos apresentando o personagem principal do seu livro. Ele está introduzindo o personagem que fará parte de todo o enredo, e essa pessoa é Jesus Cristo. E nós veremos no texto de hoje que esse personagem principal do Evangelho de Mateus é um homem peculiar. Ele é um homem extraordinário, um homem incomum. E o meu objetivo essa noite, irmãos, é mostrar através do texto bíblico o porquê que Jesus é um homem peculiar, um homem incomum. E através disso, a gente entender qual a importância e a relevância deste homem incomum para as nossas vidas. Então vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. O texto diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar uma vez mais, irmãos?
Pai bondoso, soberano Deus, nós clamamos aqui agora, Pai, pelo Teu cuidado e a Tua direção, Senhor, durante a exposição do texto bíblico. Esse texto que narra os eventos do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o nascimento da pessoa mais importante deste mundo e do qual interfere diretamente as nossas vidas. Que o Senhor nos guie pelo Teu Espírito para conhecermos a Tua palavra e para dependermos dela, para nos submetermos a ela. E principalmente, Pai, que essa palavra venha com poder a nos transformar e nos fazer, Senhor, crentes no Senhor Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, Mateus introduz aqui, está durante a introdução do personagem principal do seu livro. É um relato histórico sobre Jesus, um homem incomum. E ele é incomum, irmãos, por alguns motivos que o texto nos mostra. Em primeiro lugar, ele é incomum porque ele foi gerado de uma maneira incomum. Relendo o verso 18, ele diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O relato de Mateus nos informa que Maria estava desposada com José. Isso significa que eles estavam noivos. As traduções mais modernas, mais atuais, de repente até a Almeida 21, que o irmão leu antes do texto aqui, já trazem essa ideia facilitada. Eu trouxe na NVI para você ter uma ideia. Diz assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. A ideia é de um noivado. Só que para nós entendermos isso, a ideia original, nós precisamos buscar saber como era o noivado daquela época dentro da cultura judaica. E o noivado daquele tempo, ele certamente era um vínculo muito mais sólido do que o próprio casamento nos nossos dias. O noivado daquele tempo era levado muito mais a sério do que os casamentos dos nossos dias. Para você ter uma ideia, para desfazer um noivado naquele tempo era necessário o divórcio. O noivado naquele tempo, quando você se tornava noivo de alguém, você já fazia um contrato de casamento. Tá? E ele só podia ser quebrado, você só poderia se separar nesse noivado por meio de um processo de divórcio. Ou no caso de um dos dois morrer. E se um dos dois morressem dentro do noivado, eles eram considerados viúvo ou viúva. Então eu peço uma coisa, irmãos, que vocês guardem essa informação na cabeça. O contexto histórico sobre o noivado, porque ele vai ser útil mais para frente, quando nós analisarmos a reação de José ao abandonar Maria secretamente. É importante nós lembrarmos de como era o noivado naquele tempo. Apenas a título de informação, Maria aqui muito provavelmente tinha em torno de 14 anos. Alguns comentaristas falam que podia ter 12, outros 16. Então fica na média de uns 14 anos. José, se fosse aqui o seu primeiro casamento, ele provavelmente teria entre 18 a 20 anos, porque essa era a tradição judaica daquela época, era a idade que se considerava ideal para um homem ou uma mulher se casarem. O texto nos diz que a gravidez de Maria, ela foi descoberta nesse período de noivado, enquanto eles ainda não haviam consumado o casamento. Então a ideia aqui é que eles ainda não haviam tido relações sexuais. Além disso, o texto nos informa que essa gravidez, ela aconteceu por intermédio do Espírito Santo. O poder de Deus realizou de maneira milagrosa essa concepção. Isso fica mais evidente, irmãos, na narrativa do Evangelho de Lucas. Lucas vai dizer lá no capítulo 1, versos 34 e 35, Maria perguntou ao anjo, o anjo estava anunciando a gravidez de Maria. E Maria pergunta: como isso acontecerá? Eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Mateus,
ele identificou, através do relato do nascimento de Jesus, o cumprimento de uma profecia. Uma profecia de Isaías, lá no capítulo 7, verso 14, que diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe darás um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Irmãos, para o cristianismo, a doutrina do nascimento virginal, ela é extremamente importante. Mas por que é importante essa doutrina? Ela é importante, irmãos, porque se Jesus tivesse descido do céu e se materializado como um homem, ele não teria uma natureza humana. Ele teria apenas a sua natureza divina em forma humana. E nós podemos concluir isso pelo exemplo dos anjos. Em diversas oportunidades nós podemos ver nas Escrituras os anjos tomando a forma de homens. Mas em nenhum lugar diz que os anjos assumiram a natureza humana. Eles apenas apareceram em forma humana, mas isso não tornava os anjos homens. As Escrituras apontam que Jesus, ele assumiu a forma humana. Diz que ele foi nascido de uma mulher. Portanto, irmãos, Jesus, ele assumiu a forma humana desde que ele foi gerado em Maria. Uma outra razão pela qual o fato do nascimento virginal de Jesus ser uma doutrina fundamental para a fé cristã reside no fato de que sem a intervenção de um pai humano, ou seja, o fato de Jesus não ser filho legítimo, biológico de José, e ao invés disso ele ser filho por meio da intervenção do Espírito Santo, Jesus ele nasce sem os efeitos do pecado original, o pecado transmitido desde Adão e Eva. Se Jesus tivesse nascido de um pai biológico, ele teria carregado os efeitos da queda. Mas o nascimento de Jesus ele foi efetuado através do Espírito Santo no corpo de Maria. As Escrituras afirmam que Jesus foi totalmente humano, com um corpo físico, assim como o nosso corpo. E isso ele recebe de Maria. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que Jesus é totalmente Deus, com uma natureza eterna e sem pecado. Jesus não nasceu no pecado. Jesus não possuía uma natureza pecaminosa. Isso implica que o fato de Jesus ter nascido de uma virgem interrompeu a transmissão da natureza pecaminosa e assim permitiu que o Deus eterno se tornasse um homem perfeito. Não havia outra maneira disso acontecer, irmãos. Essa era a única forma. Nascimentos comuns, eles necessitam obrigatoriamente de pai e mãe humanos. Só que o nascimento de alguém que é eterno, que já existia e que sempre existiu, esse não é um nascimento comum. Ele é um nascimento totalmente incomum, ele é um nascimento único. A encarnação da segunda pessoa da Trindade Divina é algo tão tremendo, é algo tão grandioso, que torna difícil para a gente imaginar o que de fato isso representa. Deus se fazendo carne e habitando entre nós. E o Novo Testamento, irmãos, ele inicia nos informando sobre isso. Ele nos ensina logo de cara algo que nos obriga a exercitar nossa fé. De imediato nós somos confrontados. Ou cremos por fé, nesse relato de Mateus, de um nascimento incomum, único, do qual não havia um pai biológico, concebido pelo Espírito. Ou nós teremos que rejeitar isso e dizer que a Bíblia é uma fábula, que a Bíblia é um livro de contos de fada, ou no mínimo que ela é mentirosa,
Porque os seus escritores mentiram, então, sobre esse relato. Só que eu digo, irmãos, que assim como não é possível nós provarmos o nascimento virginal, porque eu não posso provar para vocês que isso aconteceu de fato. Eu não posso vir aqui com evidências científicas dizendo, é possível. Nós não temos como provar a ressurreição de Cristo, porque humanamente para nós é impossível. Como pode alguém ressurgir dos mortos? Eu não posso provar para vocês nenhum dos milagres de Cristo, que são relatados aos montes ao Evangelho, ao ponto de João dizer que se ele tivesse escrito cada um dos milagres, não teria espaço suficiente para tanto livro. Mas também não é possível, irmãos, provar a evolução de espécies. Também não é possível provar o Big Bang. Também eu não posso provar como que o ser humano passou a existir. Entre tantas e tantas outras coisas ditas como verdades científicas, mas que não são possíveis ser provadas por meio da própria ciência. A única coisa que eu sei, irmãos, é que eu creio. Eu creio nesse relato. Eu confio no que está escrito aqui. Eu sinto Deus agindo na minha vida. Eu sinto a presença de Deus. Mas nem isso eu posso provar para vocês. Mas isso, irmãos, é tão verdadeiro para mim, que por amor eu sou levado a pregar isso a todos. E desejo fazer isso pelo resto da minha vida. Porque quando uma pessoa é alcançada pelo Espírito Santo, tudo se torna tão evidente. Tudo se torna tão verdadeiro. A maneira de ver o mundo muda de tal forma que essa pessoa é naturalmente levada a testemunhar sobre esse Cristo que promoveu tão grande mudança. Só que nenhum cristão pode provar que o Espírito Santo habita nele. Eu não posso aqui rasgar o meu coração, abrir a boca e dizer, olha aqui dentro, o Espírito Santo está aqui. Está enxergando? Eu não posso fazer isso. Nenhum de nós pode. O máximo que nós podemos fazer é anunciar Jesus Cristo. E clamar. Creia. Creia por fé neste homem incomum, que foi gerado de uma maneira incomum. Mas alguém ainda pode alegar, como muitos fazem nos nossos dias, mas eu creio em Jesus, eu acredito que ele existiu, mas essas coisas que eles falam, nascimento virginal, isso é impossível. Como é que eu posso dizer que alguém nasceu de uma mulher virgem? Isso não pode ter acontecido. E para isso, irmãos, nós devemos responder que nós não podemos explicar realmente essas coisas. Nós somos cristãos, mas nós não temos todas as informações. Mas crer no nascimento virginal é essencial a todos os cristãos. Porque não crer nisso implica em dizer que as Escrituras são mentirosas. Negar o nascimento virginal de Cristo fará com que eu negue todo o resto. Se eu negar que Jesus nasceu dessa forma, eu tenho que negar a ressurreição de Cristo. E, consequentemente, eu estarei negando todo o cristianismo. Estarei negando o próprio Senhor Jesus. Então, Mateus, ele está aqui nos introduzindo Jesus como um personagem ímpar na história da humanidade. Um homem incomum, diferente, único. E ele inicia mostrando que Jesus Cristo é um homem incomum que foi gerado de uma maneira incomum. Em segundo lugar, Jesus é um homem incomum que recebeu um nome incomum. Versos 21 a 23. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No relato do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 31, nós temos o anjo anunciando a Maria que a criança que ela iria gerar receberia o nome de Jesus. Mas aqui em Mateus, nós temos o relato de que para José, o anjo não apenas diz o nome, mas ele também informa um motivo para dar esse nome àquele bebê em comum. E aqui eu gosto muito da NVI nesse versículo, que traz uma força maior ao verbo que ele usa aqui na língua original, no grego. Ele diz assim: ela dará à luz a um filho. E aí a ordem para José: e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, irmãos, o nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué. É o mesmo nome. Josué é trazido no hebraico e Jesus é o mesmo nome agora no grego. E esse, irmãos, definitivamente não era um nome incomum. Na verdade, era um nome bastante comum. Mas não é isso que eu quero mostrar nesse ponto. Eu não quero dizer que o nome Jesus era um nome incomum para aquele tempo. Não é o tipo do nome que faz dele raro, mas sim o significado do nome. Juntamente com a explicação que o anjo nos apresenta, é que torna esse nome especial. É o significado do nome, mais a explicação. Isso faz desse nome um nome totalmente incomum. Jesus significa literalmente Yahvé salva. Yahvé é salvação. O segundo mensageiro, quando ele diz, ele diz que ele teria esse nome porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus é apresentado por Mateus na história da humanidade, e a escolha do seu nome nos mostra o propósito da sua existência. Jesus é aquele que traz a salvação dos pecados por Deus. Algo que foi prometido desde Gênesis capítulo 3. Nós não podemos nunca esquecer que Mateus, ao escrever o seu evangelho, ao fazer essa biografia de Jesus, ele tem em mente, ele tem a consciência que muitos judeus lerão esse relato. E esse texto, que faz parte do prólogo da introdução, Mateus está aqui representando de forma muito clara que Jesus é o Cristo, o Messias prometido por Deus. E dentro do povo judeu havia muita expectativa messiânica. O Messias que viria e redimiria Israel e purificaria o seu povo. Mateus aqui, ao relatar as palavras do anjo, ele está trazendo à memória um salmo. O Salmo 130, versos 7 e 8, que diz assim: ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Ele próprio resgatará Israel de todos os seus pecados. Mateus está nos apresentando um homem incomum, que foi gerado de uma maneira incomum, com um nome totalmente incomum. Pois o que há de comum num homem capaz de resgatar outras pessoas dos seus pecados? O questionamento que muitos se fizeram, provavelmente, ao ler esse relato de Mateus, principalmente o povo judeu, foi pensar como que um único homem resgataria Israel de todos os seus pecados. Como que um único homem seria capaz de fazer isso? Mas o texto diz mais, ele diz: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus está citando o profeta Isaías no capítulo 8. E é importante destacar que Emanuel não seria outro nome de Jesus. Emanuel é um nome no sentido de um título, uma descrição sobre Jesus.
Isso pode parecer estranho para nós, na nossa cultura, mas na cultura judaica isso era extremamente comum. Nós podemos observar isso em 2 Samuel, capítulo 12, 24 e 25, que diz assim: Batseba engravidou e deu à luz a um filho, a quem Davi chamou de Salomão. O Senhor amou a criança e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que o menino deveria se chamar Gedidias, conforme o Senhor havia ordenado. Gedidias significa a palavra amado do Senhor. Salomão, ele não foi chamado por esse nome Gedidias, mas esse era um título, uma descrição de quem Salomão é. Salomão era amado pelo Senhor. Essa é a ideia de Mateus aqui. Emanuel é a descrição de quem Jesus é. Jesus é Emanuel, ou seja, Jesus é o Deus conosco, o Deus entre nós, o Deus habitando entre o seu povo. Então, unindo esses dois nomes incomuns que o nosso Senhor recebeu, Jesus, ou seja, Deus é salvação, e Emanuel, que significa Deus conosco, a grande implicação disso, desses dois nomes incomuns, é que Cristo é o Deus conosco para a nossa salvação. Agora pegue essa informação, que Jesus é o Deus conosco para nos salvar, e junte com todo o conhecimento que nós temos das Escrituras, que nos diz que o salário do pecado é a morte, que os nossos pecados nos separam de Deus, que todos somos pecadores e que nenhum é justo diante dele, que por causa do nosso pecado somos separados de Deus e permanecemos culpados diante dele. A consequência disso é que nós só podemos ter esperança se Deus providenciar um caminho para nos reconciliar a ele. E foi por isso que ele manda o seu Filho Jesus Cristo, nascido de uma virgem, viveu uma vida santa, sem pecados, e morreu na cruz. Cristo morreu para fazer expiação pelo nosso pecado, para pagar pela culpa dos pecados de todo aquele que colocar a sua fé nele. Através da sua morte na cruz, como um sacrifício perfeito de Deus, pelo meu pecado, pelo pecado de quem crê, através da ressurreição ao terceiro dia. É por isso que agora nós podemos ter vida eterna, ter esperança, se nós acreditarmos nele. O fato, irmãos, de que Deus, Ele mesmo providenciou o sacrifício que paga pelo nosso pecado, esse é o fundamento da Boa Nova. Esse é o fundamento do Evangelho, das boas notícias. Porque para nós era impossível. Então a boa notícia é: Deus providenciou uma forma. Essa é uma grande notícia. E Pedro cita isso de uma maneira muito clara na sua primeira epístola, no capítulo 1, versos 18 a 20. Ele diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas foi pago com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Ele foi escolhido antes da fundação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus. Depositam a sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande vitória. Jesus é Salvador. Jesus é o Deus conosco. Que união perfeita desses dois nomes. Que tremendo que é isso. E assim como a gente pode observar claramente no texto também a união das duas naturezas de Cristo. Ele é Deus que se manifestou em carne. O Deus conosco que nasceu como um bebezinho, indefeso. O nosso Senhor
é perfeitamente Deus, da mesma maneira que ele é perfeitamente homem. Se Jesus é o Deus conosco, isso implica dizer que Jesus assumiu uma natureza igual a nós. Em todas as coisas ele é semelhante a nós, exceto o pecado. E nós veremos, irmãos, ao longo da exposição do Evangelho de Mateus, diversos textos onde nós teremos o nosso Senhor Jesus cansado, com fome, com sede, algumas vezes chorando, sentindo dor, como qualquer um de nós. Mas também nós veremos nesse mesmo Evangelho, Jesus conhecendo o coração e o pensamento dos homens. Nós veremos Jesus exercendo autoridade sobre os espíritos. Jesus realizando os mais fantásticos milagres. Nós veremos Jesus em toda a sua natureza divina. E por que é importante, irmãos, sabermos disso? De que Jesus é perfeito homem e perfeito Deus. Por que é fundamental crermos em Jesus, o Deus homem? Porque essa é a essência do Evangelho. O nosso Salvador é o próprio Deus conosco. Deus manifesto em carne. O ser humano, Jesus Cristo, que conhece os nossos corações, que se sensibiliza com as nossas fraquezas, que foi tentado por Satanás como nós somos tentados constantemente. Esse Jesus que enfrentou fome, dor, sofrimento, tristeza, esse é um Deus capaz de se compadecer comigo, com as minhas fraquezas, com a minha dor, com as minhas dificuldades. E esse Cristo, ele deseja ativamente salvar o seu povo. Como um bom pastor, ele vai fazer tudo para alcançar as suas ovelhas, até que não reste mais nenhuma perdida. Essas sim são boas novas. Alimente o seu coração com essas verdades. Faça isso por meio da fé. Seja uma das ovelhas que o bom pastor veio resgatar. Deposite a sua fé nesse Jesus Salvador, o Deus conosco. Então Mateus, ele nos introduz aqui Jesus Cristo, um homem incomum, gerado de uma maneira incomum, que recebeu um nome incomum e por fim teve um pai incomum. Jesus é o Filho de Deus, Filho unigênito de Deus. Isso é um fato incomum, mas não é sobre essa filiação que eu quero tratar aqui. Mateus, ele traz o relato sobre o nascimento de Jesus sob o ponto de vista de José. O homem que Deus escolheu para ser o pai terreno de Deus. O Senhor Jesus, o Deus conosco. José não é o pai biológico, obviamente, de Jesus. O texto nos mostra claramente essa informação. Mas José, ele efetuou o papel de pai na vida de Cristo. José esteve presente na criação de Jesus. José ensinou a sua profissão ao Cristo. E a atitude, irmãos, de José, ao perceber a gravidez de sua noiva, nos mostra que ele também é um homem incomum. Principalmente se nós compararmos José com os homens dos nossos dias. E para isso, vamos reler os versículos 18 a 19 e depois 24 e 25. Versos 18 e 19. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então Deus fala com José por meio de um sonho. E o texto prossegue nos versos 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Lembram que eu disse para vocês guardarem as informações acerca do noivado, do contexto histórico sobre isso. E essa informação vai ser útil agora. Se nós pegarmos o relato de Lucas sobre os fatos que antecedem
o nascimento de Jesus, nós veremos que ele narra o anjo anunciando a Maria a sua gravidez. E em seguida, Maria vai para a casa de Isabel, uma parente sua, e passa lá 3 meses. Isabel era a mãe de João Batista. É bem provável, irmãos, que ao retornar desses 3 meses na casa de Isabel, a sua gravidez, a gravidez de Maria, já não podia ser mais escondida. Pelo menos não por muito tempo. Com 3 meses, logo, a barriga se torna, não tem como esconder. E José percebeu isso. Ela retorna de lá e José percebe a sua gravidez. E por esse motivo, ele resolve deixá-la secretamente. É possível que a gente, lendo o texto, pense que José estava tendo uma atitude covarde. Pô, como é que vai abandonar a Maria ali, grávida? Né? Então, se tem alguma feminista aqui, ela vai pirar, né? Olha só que absurdo, né? Maria é livre, pode fazer o que quiser. Esse homem é um banana, coisa do tipo, né? Então o movimento feminista pira. Mas José foi um exemplo de masculinidade cristã. Neste caso, José foi um exemplo disso, de um homem realmente temente ao Senhor. Ele não era o pai dessa criança. Maria seria acusada de adultério. E o noivado daquela época, como vocês bem lembram, tinha peso de casamento. Maria, sendo acusada de adultério, ela sofreria as penas previstas pela lei para isso. E a pena do adultério no Antigo Testamento era morte por apedrejamento. E essa lei se aplicava à infidelidade também no noivado. José se encontra aqui num grande dilema. A palavra de Deus aqui nos informa que ele era um homem justo. E o que significa isso? Significa que José verdadeiramente temia o Senhor. José era um homem que guardava a lei. E também ele confiava na promessa da vinda de um Messias. E por isso, por ser um homem justo, ele decide por abandoná-lo. Por ser um homem justo, ele não poderia se casar com alguém que na cabeça dele teria sido infiel a ele. E por outro lado, o texto nos diz que por ele ser justo, ele não queria infamar Maria. Ou seja, ele não queria expô-la publicamente. A Nova Versão Transformadora nos ajuda na compreensão pelo menos desse termo infamar, que aqui a Ara traz, e diz assim: José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Você poderia pensar que ele fez isso para que Maria não fosse apedrejada. Mas, por mais que essa fosse a lei daquele tempo, essa lei raramente seria aplicada no primeiro século. Dificilmente, quase improvável que Maria seria condenada ao apedrejamento. Isso já não acontecia mais no primeiro século. O problema de uma separação pública em caso de infidelidade é que isso traria muitas dificuldades para uma mulher com um filho recém-nascido. Maria dificilmente encontraria algum homem disposto a assumi-la com aquele bebê fruto de adultério. E isso deixaria Maria numa situação de extrema dificuldade para prover o seu sustento. Então, por causa disso, José resolve esse dilema da maneira que para ele parecia ser a melhor forma possível para Maria. Ele resolve deixá-la secretamente. E é apenas nesse momento, quando ele toma essa decisão, que Deus interfere por meio de um sonho. Diz ali, enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deus apresenta para José o milagre da encarnação do Verbo. E aí no verso 24 e 25 ele diz: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem ele pôs o nome de Jesus. Aqui nós vemos José agindo como um legítimo filho de Deus, obedecendo ao Senhor, mesmo quando isso vai contra
o pensamento das pessoas, mesmo quando isso vai contra a própria lógica. José se casa oficialmente com Maria, grávida de um filho que não era dele. Ele abre mão de consumar o casamento até o nascimento de Jesus. Ou seja, ele abre mão de ter relações sexuais até o dia do nascimento, de uma forma que não apenas a concepção, mas o nascimento de Jesus também é virginal. O que nos mostra que José, como justo homem de Deus, ele tinha um profundo autocontrole, domínio próprio, e é um notável exemplo de pureza sexual da parte desse homem. Por tudo isso, irmão, nós podemos concluir que José não era um homem comum. Ele é um homem incomum. A atitude comum seria prosseguir com o divórcio, expor Maria para que ele tivesse restituição do dote que ele pagou, provavelmente. Tradicionalmente, o noivo pagava um valor para ter o compromisso, o contrato de casamento, e expondo ela publicamente, ele poderia exigir o valor de volta. A atitude comum seria duvidar, seria incredulidade, mesmo diante de um sonho. A atitude comum seria consumar o casamento, mesmo estando ela grávida. Mas José, ele possui atitudes que vão na contramão do senso comum. Preocupado com Maria. Preocupado porque a mulher é o vaso mais frágil. Temente ao Senhor, ele imediatamente recua a sua decisão de abandoná-la secretamente. E quando nasce o bebê, de forma obediente, ele coloca o nome de Jesus, conforme o anjo havia ordenado. Nós temos em José um lindo exemplo de piedade, sabedoria e amor pelo próximo. José não agiu por impulso. Ele não agiu no calor do momento. José não agiu precipitadamente. Ele esperou até a hora de encontrar uma maneira correta que ele deveria agir. Pense, irmãos, em quantas coisas nós podemos aprender com o relato bíblico sobre a atitude de José em nossas vidas. Homens, olhem para José e tenham um modelo bíblico de masculinidade. Quantas vezes nós agimos no calor do momento e não pensamos nas nossas esposas como as mais frágeis? Quantas vezes nós não agimos por impulso? Quantas vezes todos nós, homens, mulheres, jovens, tomamos decisões precipitadas, apressadas, sem nem nos preocupar em querer ouvir o que Deus tem a nos dizer sobre determinada circunstância? E nós não vivemos um tempo onde nós precisamos ficar esperando por um sonho. Nós não vivemos um tempo que nós precisamos ficar esperando por uma resposta. Ai, Deus me fala por meio de uma visão, de um sonho. Não. Nós somos privilegiados porque nós temos um livro onde Deus revelou plenamente a sua vontade para nós. Esse livro que nós estamos estudando aqui hoje, nós podemos consultá-lo em qualquer momento e ver o que Deus tem a nos dizer. Nós não temos desculpas para agir por impulso. E é por isso, irmãos, que antes de agir de maneira apressada, nós precisamos reprogramar a nossa mente e ter como um hábito na nossa vida cristã, em todas as coisas, consultar o Senhor por meio da sua palavra. Quantas vezes também, irmãos, nós duvidamos da palavra de Deus? Quantas vezes nós duvidamos do próprio cuidado de Deus? Quantas vezes nós agimos de uma maneira contrária ao exemplo de José? José ouviu a mensagem de Deus e colocou direto em prática na sua vida. E isso ele fez contrariando tudo o que as pessoas iriam dizer dele. José sabia que eles iam falar nas suas costas: lá vai o homem que assumiu o filho de outro. E eu estou sendo light aqui. Vocês imaginem do que não acusaram José. Quanta piadinha José não ouviu naquele tempo.
Existem escritos rabínicos, irmãos, que afirmam que Maria cometeu adultério. Ou seja, José sabia que ele ia passar por aquilo quando ele recebe Maria por sua esposa. Ele sabia o que viria. Ele sabia o sofrimento que ele passaria. Ele sabia que não seria fácil. E nós? Quantas vezes nós sucumbimos às pressões culturais? Quantas vezes nós sucumbimos às pressões sociais? E nós não fazemos aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Aquilo que a palavra de Deus claramente nos ensina e que muitas vezes nós sabemos e não fazemos. Que a gente aprenda com José. A atitude de um servo do Senhor é obedecer independente das circunstâncias, independente das consequências. Devemos confiar que Deus nos sustentará em meio a provas, em meio a tentações, em meio às dificuldades, em meio à pressão social, cultural. Porque é assim que Deus faz. Ele protege os seus filhos. Então Mateus, ele está nos introduzindo aqui Jesus, um personagem ímpar na história da humanidade, um homem incomum, diferente, único, que foi gerado de uma maneira incomum, que recebeu um nome incomum, Jesus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que é salvação. Nós aprendemos ainda por meio do texto que Jesus teve um pai terreno em comum, com atitudes incomuns. Afinal de contas, todo homem que teme a Deus é um homem incomum. Não é um homem comum. Homens que temem a Deus e colocam a palavra de Deus em prática na sua vida são raros. São raros, são extraordinários. Pois como Jesus mesmo vai nos ensinar mais à frente, no capítulo 7, verso 14, que a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil. E são poucos os que nela se encontram. É incomum ver um homem entrando pela porta estreita. Para concluir, irmãos, eu quero que você medite agora por um instante nesse homem incomum chamado Jesus Cristo. Reflita nesse início do Evangelho de Mateus, onde ele está nos apresentando o personagem principal do seu livro, onde logo de cara ele apresenta Jesus como um rei prometido, como o Messias, como o Salvador dos pecados, que nasceu de uma maneira incomum, improvável, para muitos até impossível, e acima de tudo nos revela que esse Jesus é o Deus conosco, o Deus entre nós. E eu quero que você reflita nisso agora e pense quem é Jesus para você. O que ele representa na sua vida. Se você estivesse escrevendo um livro como Mateus fez, como você retrataria esse Jesus? Peço que você pense nisso por um instante agora. E a minha oração, irmãos, aqui para que você tenha uma ideia correta sobre Cristo na sua vida. Eu oro para que Deus o capacite a isso. Que Deus abra os seus olhos para a realidade de quem é de fato Jesus Cristo. Que Deus te mostre a veracidade das Escrituras. E que assim o Espírito Santo de Deus possa fazer morada no seu coração. E você venha viver em plena comunhão com Deus. Que Jesus seja sempre o Deus contigo. E ainda, irmãos, eu insisto que se você não consegue crer nisso, se tudo isso é tão estranho para você, eu convido, continue conosco nessa viagem pelo Evangelho de Mateus. João 6,7 diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Vamos orar, irmãos.